Adoção, inseminação artificial, reprodução assistida. Para muitas famílias homoafetivas, esses métodos são o caminho para a realização de um sonho, ter um filho. E quando a ciência e o direito andam juntos, melhor ainda, né? Mas existem casais que enfrentam obstáculos e preconceitos na hora de constituir uma família. Como garantir esse direito? Antes de começar o programa, vamos ver os destaques da Constituição. A Carta Magna garante a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres e determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E estão com a gente no programa de hoje pelo Zoom, a advogada especialista em direito de família, Célia Arruda, e o advogado constitucionalista e civil, Paulo Iotti. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Paulo, em 2011 o Supremo reconheceu a união estável entre casais homoafetivos. O que mudou de lá para cá? Esses casais garantiram mais direitos? Sim, com a decisão do Supremo que reconheceu a união homoafetiva como família conjugal e como união estável constitucionalmente protegida em 2011, você teve a total equiparação de casais homoafetivos a casais heteroafetivos. Então, como reconheceu o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos posteriores, né, aqui a plena equiparação das uniões estáveis homoafetivas às heteroafetivas pelo STF, trouxe a extensão automática aos companheiros do mesmo sexo dos mesmos direitos e, consequentemente, também da adoção, afirmou o STJ e afirmou também a ministra Carmen Lúcia num julgamento monocrático, em que ela reformou em que ela negou um pedido, né, lá do Ministério Público do Paraná de limitar a idade da criança a ser adotada pelo casal homoafetivo a 12 anos. Isso era discriminatório. Então, embora a gente possa encontrar alguma resistência aqui e ali, me parece que, em geral, foi garantida igualdade de direitos na adoção. Doutora Célia, como a gente falou na abertura do programa, ter um filho é muitas vezes o sonho de um casal. Quais são os meios permitidos aqui no Brasil para os casais homoafetivos? Os casais homoafetivos, após a equiparação do Supremo, precisam obedecer as mesmas exigências, os mesmos procedimentos de quaisquer outros casais heteroafetivos. Nós falávamos há muito pouco tempo em pessoas casadas, pessoas que viviam em união estável e casais homoafetivos. Hoje já não se faz mais essa distinção. Então, os procedimentos são rigorosamente os mesmos. Apenas um registro eu acho interessante: os casais homoafetivos já adotavam antes. Mas, em razão das restrições preconceituosas que existiam, eles se apresentavam, eles se habilitavam para a adoção como pessoas solteiras. E a criança ficava desprotegida, porque ela era adotada por apenas um dos dois do casal. Então, essa equiparação, ela realmente garante o atendimento ao princípio do melhor interesse da criança, que ficará mais protegida, tendo sido adotada pelos dois, né, por ambos, né, do casal. Me permite, também acontecia isso muito e tinha uma estratégia, né, de depois de ficarem adotados por um ou uma dos integrantes do casal, o outro ou a outra adotar por filiação socioafetiva, mas veja como era mais trabalho. Se você tem mais trabalho do que casais heteroafetivos, você tem uma discriminação, então felizmente isso a decisão ajudou a superar. E aí os filhos são tratados como qualquer filho, não é, doutora Célia? Independente de ser de casal homoafetivo, de casal hétero, não faz distinção para a lei. Exatamente. E o que hoje nos parece algo que existiu desde sempre, não é? Essa equiparação da filiação, eu digo que é um presente que a Constituição de 1988 nos brindou, é um verdadeiro divisor de águas. Deixamos para trás uma classificação absurda que existia na legislação anterior, que identificava uma hierarquização, efetivamente, entre os filhos. E isso não existe mais, eu não vou nem mencionar essa classificação antiga, porque ela merece ser esquecida mesmo. Filhos são todos iguais, independentemente da origem, independentemente das características dos seus pais. Bom, e tem casais que ainda enfrentam dificuldade na hora de registrar o filho. Vamos ver a reportagem. Fernanda e Rafa estão juntas há 12 anos. Namoraram, casaram e há 6 meses realizaram mais um sonho. Se tornaram mães.
O Rafael veio com muito amor e recebeu o nome das duas mães na certidão de nascimento. Na hora que a gente foi registrar foi tranquilo, a atendente lá do cartório foi muito gente boa. Não tive perrengue nenhum. Mas ela não sabia fazer, né? Ela só não sabia como fazer, teve que consultar em outro cartório. No Brasil, não há ordenamento jurídico no que se refere ao registro com o nome de duas mães ou dois pais de uma criança gerada por inseminação artificial ou caseira. Isso quer dizer que alguns cartórios podem fazer a certidão e outros não. Por isso, algumas famílias enfrentam dificuldades e acabam recorrendo à justiça. Desde 2011, o STF reconheceu a união homoafetiva. Em 2013, o CNJ reconheceu a habilitação, celebração de casamento civil ou de união estável de pessoas do mesmo sexo, o que também permite a inclusão dos nomes das mães ou dos pais na certidão de nascimento do filho. Doutora Célia, na reportagem a gente mostrou um casal que não teve grandes dificuldades. Mas na prática, tem gente que ainda enfrenta dificuldade quando vai registrar ali o filho no cartório? Existe essa dificuldade que tende a ser cada vez mais residual. É o que nós esperamos, porque a partir do momento que a lei reconhece, que a jurisprudência se torna tendente a ser uniforme, a sociedade também passa a refletir de forma natural essas inovações, digamos assim. Então, o caminho mais fácil, mais difícil para esse reconhecimento no cartório depende da maneira como o casal pôde optar por trazer esse filho para seu convívio. Então, quando é feito, por exemplo, uma inseminação artificial regular em laboratório, em clínicas especializadas para isso, então essas clínicas providenciam a elaboração de uma documentação para quando a criança nascer, ela já ser efetivamente registrada em nome de suas duas mães ou de seus dois pais. Agora, doutor Paulo, a gente sabe que a realidade no Brasil é bem diversa e tem locais que já estão adaptados aí, já estão atendendo direitinho a decisão judicial e tem outros lugares que vão colocar dificuldades. O que um casal que quer registrar ali em nome de dois pais ou duas mães deve fazer caso ele chegue no cartório e tenha essa vontade não atendida, vamos dizer assim? Como você bem disse, as realidades dos cartórios são muito diversas. Talvez ainda tenha uma quantidade significativa de cartórios geridos por pessoas que não entraram por concurso, como acontecia antes de 88. Então, pode ter realmente pessoas que desconheçam a própria decisão do Supremo. Isso, infelizmente, acontece. Vale dialogar, mas se a pessoa mantiver a negativa, vai se entrar com uma ação na justiça para se garantir, né, esse direito. São casos que têm chegado aí com frequência, doutora Célia, para quem atua na área de família, esse problema é um recorrente? STJ, Supremo, existe um funil muito grande para alcançar os tribunais superiores. Para quem atua nos tribunais estaduais em geral, e um país tão grande, as decisões divergem muito de um tribunal para o outro. Então, eu posso, muito rapidamente, se vocês acharem que cabe, contar um caso. Por favor. Bom, eu fui procurada certa vez por um casal de duas mulheres, elas não sabiam que iriam enfrentar problemas ou que poderiam enfrentar problemas para registrar o filho. Uma delas já estava grávida e descobriram isso já depois do nascimento do neném. Provocaram o judiciário e o nosso tribunal decidiu que mãe era aquela que gestava e indeferiu o pedido de registro, o próprio tribunal indeferiu o pedido de registro no nome delas duas. Passou-se algum tempo, então nós fizemos o pedido de reconhecimento de maternidade socioafetiva, que encaixa um pouco na fala do Dr. Paulo agora há pouco, porque se uma gesta, a outra convive e com o passar do tempo exerce a função maternal e se torna mãe, mas eu concordo com o raciocínio que o Dr. Paulo fez, é um caminho sofrido, burocrático, que gera custos e que já não mais se justifica nos dias atuais. E vamos ver agora uma pergunta que a nossa produção recebeu. Um casal homoafetivo decide ter um filho. Os dois terão direito à licença paternidade ou maternidade? Doutor Paulo está aí no artigo 5º
que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E no caso da licença maternidade ou paternidade, aí como é que funciona? Essa questão parece estar suscitando mais debates agora sobre casais homoafetivos entre mulheres, principalmente. Eu já soube de uma ou outra decisão de primeira instância que me parece que concedeu a licença maternidade para as duas, né? Eu acho isso defensável, porque as duas são mães, mas me parece, e a jurisprudência tem se consolidado nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República deu um parecer nesse sentido no Supremo também, por igualdade. Como nós não queremos privilégios, sempre queremos só igualdade de casais homoafetivos, relativamente heteroafetivos, o casal, uma das duas tem que escolher qual vai exercer a licença maternidade, e isso independente de ter gerado ou não a criança. Um juiz que impuser isso vai estar tendo uma concepção anacrônica e errada, então, que aí cabível recurso, né? Então, uma das duas, elas escolhem quem vai ter a licença maternidade, e quem vai, por analogia, exercer a licença paternidade, já que paternidade e maternidade são funções pela psicanálise, como eu mencionei. E é um prazo extremamente importante, né, doutora Célia, para a mãe e o pai ali estarem com a criança, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com a fala do Dr. Paulo, é isso mesmo. O movimento social é mais veloz, nós estamos caminhando mais rápido, a legislação está ficando defasada, e é exatamente esse descompasso que gera tanta discussão acerca das licenças maternidade e paternidade. Então, em minha opinião, o que deveria haver é uma alteração legislativa, efetivamente, como já existe em outros países, a determinação de uma licença-filiação. E, na realidade, não interessa se é o pai ou se é a mãe, qual dos dois do casal, qual das duas mães ou qual dos dois pais exerceria aquele período com a criança. Sendo possível, inclusive, utilizando a ferramenta do direito comparado, buscando a experiência em outros países, que essa licença seja então uma só e que ela possa ser usufruída de forma alternada, um período um período outro, para não sobrecarregar nenhum dos dois, para não comprometer a vida profissional de nenhum dos dois e, ao mesmo tempo, mantendo aquela criança acompanhada por quem seriam os sujeitos ideais, que seriam os seus pais. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, nós vamos a um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os filhos de casais homoafetivos. Sobre isso, eu continuo a conversar com o advogado constitucionalista e civil, Paulo Iotti, e com a advogada especialista em direito de família, Célia Arruda. Doutor Paulo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu aí a igualdade entre uniões hetero e homoafetivas. O que mudou a partir daí na lei e na jurisprudência? A legislação, infelizmente, nada ou quase nada, né? O Estatuto da Juventude, né, que são pessoas, né, de 15 a 29 anos, até expressamente menciona a proteção dos jovens, das jovens, independente de orientação sexual, gênero, etc. Foi uma vitória importante, mas é uma lei principiológica, né, que estabelece finalidades, não propriamente direitos. Na jurisprudência se consolidou de vez, então, o direito tanto de homossexuais, bissexuais, enfim, solteiros, solteiras e casais homoafetivos poderem adotar. Casais conjuntamente, figurando então dois pais ou duas mães, né, no registro civil. Isso realmente me parece que está bem consolidado. Então, casais de mulheres tiveram alguma dificuldade com a inseminação artificial no início, né? Causou alguma dúvida, mas posteriormente o Conselho Federal de Medicina alterou a sua regulamentação, né, infralegal, e permitiu a inseminação artificial a casais de mulheres, ou pelo menos deixou de proibir, deixou de ter uma limitação expressa. Acho que a doutora Célia pode falar disso melhor do que eu. A problemática é na inseminação caseira, né, gente? A inseminação artificial é muito cara, milhares e milhares de reais, e muitas vezes não dá certo, as pessoas não têm dinheiro para isso. Eu gostaria de complementar um pouco a fala do Dr. Paulo. A jurisprudência exerceu um papel muito fundamental, o Supremo Tribunal Federal exerceu um papel muito fundamental, tirando esses casais da invisibilidade.
porque eles não apareciam com dignidade nem nas estatísticas do IBGE. Então, nós sabíamos que o número de casais era muito maior do que aqueles que constavam dos dados efetivamente divulgados pelo IBGE. E a jurisprudência, em razão exatamente dos princípios que foram trazidos para a legislação, passaram a ter que se render, digamos assim. Agora, doutora Célia, muita gente não faz a inseminação artificial e opta pela adoção. Nesse caso aí, quais são as prerrogativas? O casal precisa estar em união estável, ter um casamento civil? Como é que são as regras? Sim, existe um processo prévio de habilitação. E isso independe da orientação sexual, então, do casal. Ele se apresenta a uma vara da infância, são preenchidos formulários com os dados do casal, eles podem ser casados ou estarem vivendo em união estável, isso não faria diferença, e eles vão passar por algum preparo, que eu acho fundamental, acompanhamento mesmo, psicológico, porque é uma decisão muito importante, muito relevante. Eu acho que o principal problema está na aplicação discriminatória do direito. Desde intencionalmente, que é a discriminação direta, ou por discriminação estrutural. Estrutural é aquilo que está tão internalizado no inconsciente coletivo que a pessoa discrimina sem perceber. Ou a discriminação indireta, que é uma prática que em tese parece neutra, mas tem um efeito discriminatório. Recomendo aqui o livro do professor Adilson Moreira, o Tratado de Direito Antidiscriminatório, sobre isso. Mas por quê? Então, assim, não se pode mais questionar que casal homoafetivo pode adotar, mas você pode ter acusações infundadas de que esse casal estaria sexualizando a criança, estaria tendo uma conduta inadequada. A gente teve agora, nesse ano, em maio, uma travesti teve a guarda do seu filho retirada no Pará, pelo Conselho Tutelar, porque colocou uma peruca na criança, a criança chorou e acusaram ela de sexualizar a criança, ou de querer converter a criança, ou algo, ou uma besteira do gênero. Então, uma extrema má vontade, no mínimo é violação da boa-fé objetiva, né? A criança chora, você brinca com a criança, às vezes dá carrinho para a criança quer jogar videogame, ela chora. Então, assim, é um caso grave de que tiraram a guarda de uma criança, de uma travesti, né? Porque, com todo respeito, não disseram isso, mas por ser travesti, por acharem que ela estaria querendo sexualizar a criança. Não estou dizendo que essa foi a intenção, que eles quiseram ser transfóbicos, mas teve uma transfobia, no mínimo, não intencional. E aí eu lembro, né? Até achei aqui a matéria, em 2008, foi retirada a guarda de uma criança, de uma pessoa transexual, por ser transexual. O Conjur, na matéria de 2008, fala, no pedido de retirada da guarda, o promotor considerou o casal como anormal, por ter uma criança trans, e que para ele fala, por convicção minha, eu não sabia que o achismo dele era critério jurídico, a criança poderia ficar revoltada se descobrisse que estava sendo criada por uma família homossexual. Veja que ele confunde homossexualidade com transexualidade, é anterior à decisão do Supremo, mas, assim, pessoas trans, esse é o meu ponto, elas têm a principal dificuldade hoje. Desde os anos 90, não se nega mais, assim, no que é divulgado na mídia, né, a adoção por homossexual solteiro e depois para o casal homoafetivo com o passar do tempo. Mas para pessoas trans tem isso. E aqui, eu acho que tem essa dificuldade. Eu soube de outro caso e agora tem esse deste ano, 2021. Eu gosto de citar sempre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Atala Rifo e Filhas contra o Chile, de 2012, lá eles falam por nome de casa e não número, como aqui no Brasil, aonde tinham tirado a guarda da senhora Atala, que era uma juíza, ela se separou do seu marido e se relacionou com outra mulher. Então, aparentemente, a princípio é uma mulher bissexual. Por ela manter uma relação homoafetiva, tiraram a guarda da criança na Suprema Corte do Chile, por entender que a homossexualidade seria prejudicial à criança em si. A Corte Interamericana disse que isso viola os direitos humanos dela e das próprias crianças. Por quê? Porque, embora a integral proteção da criança, com absoluta prioridade, obviamente seja um legítimo fim estatal que o Estado deve perseguir, ele não pode dizer que está protegendo a criança a partir de estereótipos pejorativos
sobre a homossexualidade. Então, você tem que provar que aquela mãe, ou aquele pai, que aquela mãe estava fazendo uma conduta concreta descabida. Então, por igualdade de razões, é o que a gente fala, ratio decidendi, né, o mesmo princípio tem que se aplicar, não se pode tirar a guarda de uma pessoa trans só por ela ser trans. Então, mas assim, finalizando, né, vai ter um problema na prática, talvez por casal homoafetivo, porque um preconceito muito histórico e mundial contra homens gays é achar que o homem gay teria mais propensão à pedofilia do que o homem hétero. 1000 pesquisas já me falaram que isso é falso. Então, por preconceitos, e até no sentido de ignorância mesmo, ou às vezes por má fé, pode-se ter uma acusação descabida dessa e tirar a guarda. Então, é isso que eu acho que tem que combater, embora precisando afirmar o direito das pessoas trans à parentalidade, como já foi afirmado para pessoas LGB, né, lésbicas, gays, bissexuais. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta, vamos ver? Como funciona a adoção tardia de crianças e adolescentes por casais homoafetivos? Doutora Célia, tem alguma diferença em relação à adoção de bebês, por exemplo? Bom, a única diferença que eu poderia mencionar seria realmente com relação ao tempo de duração desse processo de adoção. Como a maior parte das pessoas tem interesse em adotar crianças com a menor idade possível, e existem justificativas para esses pedidos, no sentido de facilitar a adaptação, enfim, as crianças com mais idade estariam mais disponíveis, porque haveria uma demanda menor. É um absurdo falar dessa forma, mas é isso que acontece na realidade. Então, os procedimentos que que buscariam a adoção dessas crianças com mais idade seriam mais rápidos, inclusive porque a lista de crianças aptas à adoção é maior do que a lista de casais aptos à adoção. Por que esses procedimentos demoram tanto? Porque no encontro de uma lista com a outra, as crianças normalmente fogem aos padrões pedidos pelos casais que estão habilitados para adoção. Então, se você foge desse perfil pretendido majoritariamente por esses casais, então automaticamente você ganha lugares nessa lista de espera e automaticamente essa adoção acabaria sendo deferida com mais rapidez. Mas a diferença não se refere aos casais, se referem a algumas características das crianças. Crianças com mais idade, crianças portadoras de alguma doença, enfim, seriam situações mais marcantes nesses procedimentos que são mais rápidos. Bom, e só para a gente encerrar aqui, doutor Paulo, ainda existe muita discriminação aí em relação a casais homoafetivos que querem adotar uma criança, seja um bebê ou um adolescente ou uma criança um pouco maior? Olha, eu desconheço, eu confesso assim que eu não atuo tanto nem na vara do contencioso de famílias, né, e muito menos no de adoção. Eu sei aquilo que a doutora Célia falou, tem pesquisas do CNJ que os casais em geral querem adotar bebês, meninas brancas, por exemplo. Então, assim, e muitas vezes são casais homoafetivos, pessoas estrangeiras, né, que acabam querendo adotar crianças mais velhas. Por quê? Porque a gente tem por a gente sofrer discriminação, tende-se a ter uma maior empatia. Não é uma regra geral, tá? Mas às vezes acontece. Mas então, eu desconheço casos assim, embora não me surpreenda que nos rincões do país ainda possa acontecer, como esse caso da mãe travesti que eu mencionei. Mas para casais homoafetivos e homossexuais e pessoas LGBT, né, lésbicas, gays, bissexuais, individualmente, eu pelo menos não tenho visto notícias, né, nas redes de ativismo que eu frequento, né? Mas é sempre bom estar atento. Então, assim, você tem na Justiça Penal você tem a cifra nefasta, eu vou chamar assim, que são os casos que não chegam nem na delegacia ou pelo menos não geram condenação. Certamente existe isso nas discriminações em geral e pode ter com casais homoafetivos, mas não é pelo menos o que a gente vê no ativismo que geralmente é denunciado. Na adoção, né, na filiação e na família em geral, desde a decisão do Supremo em 2011, pelo menos.
Bom, a gente espera que cada vez mais os direitos de todos sejam respeitados. E o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Paulo, doutora Célia, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!